Olá amigos, eu sou Marcos Martino e esse é o podcast Cenários. Essa semana conversamos com o escritor Rafael Vieira, que está lançando seu segundo livro, que tem um sugestivo nome de Nu e Sem Vergonha. Mas vamos à entrevista. Rafael, percebi que existe uma palavra recorrente no seu livro, a palavra ativar. Você acha que podemos ativar os conhecimentos e recursos que você expõe em seu livro? O método ativacional, ele é diferente do método motivacional. Um não precisa necessariamente anular o outro, mas o motivacional é um motivo para você agir. O ativacional é você já ativado para agir. É como se você já tivesse engrenado. É como quando você baixa um aplicativo e agora você pode usar ele no seu aparelho de telefone, por exemplo. Então é possível a gente ativar coisas em nós. Então se cada um até observar a própria vida, vai ver que teve conhecimentos, recursos, hábitos, princípios que foram ativados ao longo da vida. E qual que é a questão? Quando você é mais intencional naquilo que você quer escolher ativar, você tem mais resultado naquele caminho que você está querendo trilhar. Aí nesse caso, nos relacionamentos, tem várias coisas que dá para ativar e colocar em prática. Pois é, eu percebi uma coisa interessante no seu livro. Você cita o Éden como um momento perfeito, né, da vida humana na Terra e que a gente pode ativar. Existem técnicas para isso? É possível ativar o Éden e o significado das palavras, elas já trazem o seu poder, elas já mostram o caminho para o sucesso. Por exemplo, o Éden significa delícia. Então, quando Deus coloca o homem que ele criou na origem de tudo e coloca num lugar de delícias, Deus está dizendo, eu quero que você desfruta dessa delícia. E Deus mostra o caminho. Os próprios princípios de Deus na criação já vai mostrando coisas que é possível a gente ativar o Éden. Por exemplo, é todo mundo que tem uma vida de delícias? Não. Mas não construiu esse lugar de delícias. É possível ativar? É possível ativar. Tem a ver com o mundo externo? Não. Tem a ver com o seu mundo interior. E você começa a transferir isso para o seu mundo externo. Por exemplo, o primeiro princípio de Deus no Jardim do Éden é criar luz num ambiente que era sem forma e vazio. Então, quantas pessoas não têm uma vida de delícias, uma vida de Éden? Então, essa parte da vida dessa pessoa está sem forma e vazia. Então, quando ela joga luz, ela começa a enxergar o que é necessário para fazer isso. Então, é possível ativar o Éden e tem os recursos certos para isso. Eu percebi que você usa recursos de neurolinguística no seu livro. Isso é premeditado ou natural em seu trabalho? Os recursos neurolinguísticos, eles são em alguns momentos premeditados e na maior parte é natural. Hoje se tornou muito natural. Deus, ele é completamente neurolinguístico. Jesus, na pessoa de Jesus principalmente, muitas vezes, por exemplo, Jesus faz uma cura numa pessoa e fala com ele assim, não conta para ninguém. Na verdade, Jesus queria contar para todo mundo, porque logo em seguida, ali a fama dele espalha. Se Jesus não quisesse realmente ficar famoso, ele não teria feito dessa maneira. Mas ele sabia exatamente o que ativar nesse cara para ele falar muito sobre esse assunto e como a fama percorreu. Então, Jesus usa isso o tempo todo e Jesus é intencional em fazer isso. Jesus, ele queria entrar na casa de duas pessoas no caminho de Emaús. Aí ele fez menção do que ia passar adiante. Ele fez tipo assim, tchau pessoal, eu estou indo embora. Ele queria entrar naquela casa. Mas se ele já falasse que queria entrar, ele seria muito invasivo. E ele não é assim. Ele mesmo mostra em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Se você convidar, eu entrarei e cearei contigo. Então ele vai mostrando isso na pessoa dele. Então essa menção de passar direto faz com que as pessoas convidem ele para entrar. Não, você é muito querido aqui, vem cá. E assim que Jesus faz o que ele queria fazer, ele some e passa pela tenda. Ele já tinha ressuscitado. Então Jesus, em diversas situações, completamente neurolinguístico. Então, depois que você vai convivendo muito com a pessoa de Jesus, com a palavra de Deus, isso passa a ser natural. E eu gosto de usar também o termo ativacional junto com intencional. Você passa a ter intenção de fazer aquilo. Então, quando você vai descobrindo os recursos de Deus, Ele quer que você tenha a intenção de usar, assim como Jesus tinha, para você poder fazer o quê? Justamente ser mais parecido com Ele. Então, passa a ser intencional, mas de maneira muito natural. E como que você classificaria seu livro?
Religioso, empresarial, autoajuda, neurolinguística ou tudo isso junto? O conjunto da obra, não só do livro, mas do meu trabalho, ele tem como pilares a teologia principal, a filosofia e a psicologia. A teologia para conhecer Deus e as coisas de Deus, e a filosofia para poder fazer a leitura do mundo e das coisas do mundo, e a psicologia para dentro do interior do homem e como que é essa natureza interna do homem. Então, é uma mistura disso. Não seria religioso porque não tem um contato com uma religião específica, mas ele é completamente bíblico. Então, a minha inspiração é completamente bíblica e as referências que vão ter de filosofia e psicologia são de pessoas boas que destacaram no decorrer da história. E aplica em todas as áreas da vida, na empresarial, na vida espiritual, na vida emocional, na vida relacional. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é em todos os aspectos. A Bíblia tem todos os personagens que tem na Terra. A Bíblia tem a ver com todas as profissões, com tudo. Então, é ser humano e está em algum campo de ação na Terra, tem a ver. Então, falando biblicamente, aplica em todas as áreas. E a Bíblia também, ela é extremamente, além de teológica, porque as pessoas tratam a Bíblia só como teológica. A Bíblia, além de ser teológica, ela é bastante filosófica e psicológica. Jesus usa esses três recursos o tempo todo. Inclusive, no tempo de Jesus, respirava a filosofia. Então, o povo ali de Roma, o povo ali da Grécia, ainda respiravam a filosofia. Tanto que Paulo, em muitas abordagens, ele chega no Areópago, em várias situações que os filósofos estavam lá conversando. Agora deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. O nome Nus e Sem Vergonha faz todo sentido e não é fortuito. Mas não tenho dúvidas de que será bom para o marketing. A referência sexual atrai as atenções e acaba sendo bom para vender qualquer peixe, para passar a mensagem desejada. Isso incomoda ou foi intencional? Na verdade, o título não me incomoda, mas eu sei que incomoda muitas pessoas. Inclusive, várias pessoas enxergam o meu trabalho como coach ou como alguma coisa nesse sentido, e quem me conhece de perto sabe que, na verdade, eu sou um evangelista apaixonado por Jesus, pela palavra dele, e são meios que eu encontro para comunicar com pessoas fora da igreja. Então, como o público que eu quero atingir principalmente é o público de fora da igreja, chama muito mais a atenção dessas pessoas. E aqueles que são muito apegados à religiosidade, eles ficam incomodados, porque o termo é totalmente bíblico, mas a ênfase que eu dei para esse título, ela soa em primeira análise como um pouco obscena, e foi intencional isso também. Isso não me incomoda, mas eu sei que incomoda várias pessoas. E não tem problema. A questão é que deveria ler antes de fazer qualquer julgamento, mas preferem julgar antes de fazer uma boa leitura. Tá certo. Poderíamos dizer que o contexto do livro é conservador? De volta às origens sagradas, eliminação dos pecados que foram acumulando com o tempo, limpeza dos hábitos que nos tiram do bom caminho? Exatamente. A gente pode dizer que o livro é conservador. Muito conservador. Conservador principalmente no sentido de conservar os princípios de Deus. Então a gente cita muito Jesus e como Jesus vem resolver a questão do pecado, mas é anterior a isso ainda. É como o mundo era antes de ter o pecado. E a gente perceber a pureza que havia antes do pecado e como algumas coisas que as pessoas não tratam como pecado e é pecado. E ainda conservar princípios para a gente eliminar isso. Por exemplo, a vergonha é pecado, o medo é pecado, o vitimismo é pecado, o ficar transferindo a culpa é pecado, o se sentir enganado e enganar é pecado. Então, tudo isso está ligado ao pecado original e a ideia é ser conservador ao ponto de expor isso, de enxergar isso dentro de nós, de enxergar isso dentro do outro, de poder conversar abertamente sobre isso. Porque quando acontece algo muito grave, essas pessoas que morrem de medo, vergonha, transferem responsabilidade, é tão pecadora quanto as outras que matam, estupram, cometem adultério. Então essas as pessoas dão muita ênfase, mas não percebem que se a gente começar a enxergar lá atrás, muitas coisas vão ser evitadas. Quantos relacionamentos, por exemplo, que se enxergasse a questão de conservar esses princípios
lá no comecinho e ser nu e sem vergonha um com o outro, de mostrar o que incomoda, de mostrar o que sente, de fazer o que é bom, as pessoas teriam evitado muitos divórcios, as pessoas teriam evitado muitas traições, as pessoas teriam evitado muitas lágrimas. Você acha que seria equivocado dizer que estamos diante de um manual do bem viver? Que uma pessoa que se colocar no caminho reto, proposto no livro, tem 99% de chances de ser feliz? Não seria equívoco nenhum dizer que, de fato, é um manual para o bem viver, por relacionamento interpessoal mesmo, a pessoa conseguir relacionar com ela, desenvolver as questões dela, pessoais, e como ela relacionar com outras pessoas, no nível conjugal e em qualquer outro nível de relacionamento. E tem um detalhe, tem sim 99% de dar certo, mas o próprio capítulo 4, eu já faço a introdução dele falando assim, ó, o assunto é a dureza de coração, tudo que falou até aqui para trás, que é os princípios do Jardim do Éden, que são como escolher a parceira certa, como conduzir o casamento, as definições de amor. Então, no capítulo 4 eu digo, nada do que foi dito aqui para trás vai surtir algum efeito se você tiver um coração duro. Então, se a pessoa quebrar o coração, que é uma das coisas que mais atrapalha os relacionamentos, inclusive a carta de divórcio foi dada por Jesus por causa da dureza do coração. E aí Jesus fala, mas não era assim desde o princípio. Por que desde o princípio? No princípio não tinha pecado, no princípio tinha os princípios, no princípio tinha uma causa, como enxergava o casamento. Então o pecado estraga o negócio, o pecado faz a gente errar o alvo e faz endurecer o coração. Tem outras situações também que Jesus fica indignado por causa da dureza do coração. Então, resolvendo e colocando mesmo à disposição para viver as coisas que estão nesse livro, ela vive. Ela vive dias felizes e anos deliciosos. Essa afirmação não é minha, essa afirmação é de Deus. E eu vivo isso. Você passa por situações difíceis? Passa. Mas a maior parte do tempo são dias deliciosos, anos deliciosos. E aí você tem propósito, você tem transbordo, é possível. Rafael, e quais são os seus projetos para divulgar o livro? Palestras, lives na internet? Como que você estruturou seu marketing? Eu sou um novato, né, nessa questão de estratégia, de divulgação, essas coisas. Inclusive, o meu primeiro livro, eu percebi que ele já estava agarrado e eu precisava simplesmente realizar. Então, eu fiz a escrita dele e depois de pronto eu comecei a vender como e-book. Algumas pessoas tinham necessidade de ler ele fisicamente. Eu fiz algumas edições dele físico e deixei ele para vender tanto na internet, comigo e no hipermercado, na seção de livros que tem lá. Então foi uma coisa mais discreta. Esse, eu já fiz uma campanha um pouco maior. Eu já fiz uma impressão de livros maior, físico, já sabendo a necessidade das pessoas, sabendo também que essa obra ficou muito mais completa do que a primeira e muito melhor, e um assunto que é uma carência de muitas pessoas, ainda mais pelo tipo de abordagem. Eu sei que várias coisas que tem ali, as pessoas geralmente não entram nesse ponto. Então eu fiz uma estratégia um pouco melhor, mas ainda um pouco amadora. Eu tenho uma equipe que me dá um suporte, o Breno da Brains 360, eu tenho outros amigos que estão junto comigo também, o Pedro da CID, o Gustavo da Start, o Marquinho, vereador. Então vão me dando um suporte e me direcionando o caminho. Esse evento de lançamento, ele foi sendo construído na medida que foi acontecendo, e aí pessoas estratégicas também que a gente foi convidando, pessoas que são referência na cidade, as autoridades da cidade, e depois a gente vai para a internet para poder vender online depois do lançamento. Depois disso, até adiantando aqui para a entrevista, a gente vai ter um curso para casais, que é tipo um infoproduto, com mentoria, podendo acompanhar junto. Então, para as pessoas que têm dificuldade de pegar e ativar, porque é possível fazer, você tem que ser mais esperto, é a palavra que as pessoas gostam muito, tipo autodidata, você tem que ser algo mais assim. Mas quem não tem essa facilidade, esse curso vai ser um acompanhamento. Então, nós vamos usar todos os temas, mas a gente acompanhar passo a passo as pessoas que quiserem dentro desse processo. Então, vai expandir mais essa mensagem. A gente tem usado também divulgações nas redes sociais. E você está lançando seu livro de forma independente ou tem suporte de alguma editora? O livro tem sido lançado de maneira independente. E, na verdade, eu nem sei como que faz para uma editora participar do lançamento ou alguma coisa assim. Eu só perguntei a uma amiga minha, a Kelly, da De Fato, lá de Itabira,
qual que é uma editora bacana e tal. Aí o cara mandou para mim o produto, eu gostei, fez um preço que eu vi que dava pra gente resolver e tudo. E aí a gente tá lançando. E seu livro tem conteúdo para se desdobrar em outros produtos. Você tem plano de fazer vídeos para a internet, criar conteúdos direcionados? E como que a gente faz para encontrar o seu trabalho na rede? A gente tem essa consciência de que o assunto do livro dá para poder multiplicar em outros produtos e é a nossa intenção desde o início. A gente vai divulgar no lançamento que vai ter um acompanhamento, vai ter um infoproduto, um curso mesmo para casais ou até mesmo quem quiser fazer sozinho e adquirir, para poder acompanhar a pessoa dentro desse assunto de passo a passo. Puxa, Rafael, muito obrigado pela entrevista, cara. Tá encerrando, mas acho que foi bastante proveitosa, um conteúdo muito legal. Te deixo à vontade agora para finalizar e para fazer o seu comercial, né? E para responder a seguinte pergunta: por que adquirir o livro Nus e Sem Vergonha? Onde encontrar o livro? Deixa aí seu recado final para o pessoal. E mais uma vez, obrigado pela entrevista. Vou te dar um grande motivo para você ler esse livro. Ninguém deu ênfase nesse assunto até hoje. Então muitas pessoas até falam sobre vergonha, sobre medo, mas não têm consciência da profundidade disso. A essência do Jardim do Éden, a essência do lugar de delícias para você poder viver propósito, plenitude, tem a ver com estar nu e não se envergonhar. E as pessoas têm vergonha das duas coisas, tanto do que faz de mal e do que faz de bom. Então o Nu e Sem Vergonha vai te ajudar a resolver esses problemas. As pessoas têm vergonha do que faz de bom e deixam talentos, tesouros escondidos e não expõem, deveria expor. E aquilo que faz de ruim também deveria expor. Para ser tratado, um médico só pode ter acesso a uma pessoa que tem câncer depois que ela expõe o câncer dela. Ou mesmo que não possa ser tratado e tenha cura, pelo menos essa pessoa pode ser melhor compreendida. Então, quantos relacionamentos são destruídos porque a pessoa esconde um problema que ela tem? Sendo que se ela mostrasse, ela poderia ter a chance de ser tratada com mais misericórdia, mais compaixão. Então, o Nu e Sem Vergonha é um convite para um relacionamento assim, muito mais livre, muito mais leve. Todo mundo deveria passar por esse processo. Onde você vai encontrar o livro? No lançamento, inicialmente. Então, convido que vá. Vai ser uma palestra, um bate-papo muito especial. Eu tenho certeza que todo mundo que for lá vai sair de lá transformado, assim como foi em todas as palestras que eu tive, nas mentorias, nas imersões que eu conduzo. Então vai ser muito especial, vai ter o acesso ao livro de primeira mão, vai poder se conectar com outras pessoas interessadas lá. Onde vai encontrar depois do lançamento? No site, vai ter, dentro do meu perfil Rafael Vieira 1 no Instagram. Vai ter também no hipermercado ou no Café das Três. Por enquanto são esses os postos de vendas. Para poder me encontrar na rede social, é Rafael com PH, Vieira 1. Tem canal no YouTube, estou começando a movimentar lá, tem o Instagram, também estou movimentando um pouco mais, tem o TikTok, o Facebook, todos eles é Rafael Vieira 1. O podcast Cenários fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.